Bom dia, pessoal. Que tenhamos uma manhã agradável, como agradável está o clima, né? Tivemos uma chuva muito boa na madrugada e esperamos que os frutos dessa chuva venham com a limpeza do nosso ar, a purificação daquilo que a gente tanto pede a Deus, né? E é mais ou menos sobre isso que a gente se postula a comentar. Achei legal a prece do Deja, a menção que ele fez, e levo no sentido, no seguinte sentido, que a gente costuma nas preces que Deus nos direcione, que Deus é, e a gente também, quando vai se pronunciar numa casa espírita, a gente fala que os mensageiros de Jesus nos direcionem, nos iluminem e tudo mais. Só que nós esquecemos de dizer, e que a gente cumpra o que eles nos passam. São pontos que às vezes nós esquecemos, né? E desagregamos uma coisa da outra. Ficamos só esperando que venha, mas não fazemos a nossa parte. E é exatamente o ponto que a gente mais ou menos quer levar hoje. Em junho, se eu não me engano, foi a última vez que eu participei de algo via IELAR. As famosas lives, acho que foram uma das primeiras lives. E eu iniciei a live com uma máscara e dizendo exatamente, mais ou menos o seguinte, que seria, e foi o título que a gente colocou no que iríamos tratar, de um novo normal, que seria muito provavelmente o normal que nós enfrentaríamos, ou que nós teríamos nas nossas vidas daí para frente. E isso já decorre de 7 meses, mais ou menos. E quando dissemos isso, nós achamos que seria uma coisa até passageira, né? Que estávamos exagerando. Mas eu creio que nós vamos enfrentar isso ainda por um bom tempo. Graças a Deus, né? Porque cá estamos conseguindo estar juntos. Eu acho que poucos de nós não tivemos em nossas famílias, ou no hall dos amigos, alguém que tenha sido afetado nessa pandemia. Se tivemos, graças a Deus, no hall de familiares, todos conseguiram virar a página positivamente. No hall de amigos, alguns não estão mais fisicamente conosco. Então é um momento oportuno de nós, intimamente, mentalmente, nos direcionarmos ao nosso Pai e lembrarmos aqueles companheiros de doutrina que também fazem uso do microfone como a gente está fazendo, que estão inclusive hospitalizados. Nós também levarmos nossos pensamentos, as nossas orações a todos. E não é numa hora marcada, não é num instante pré-determinado. Em todos os instantes. Quando nos lembrarmos e pararmos para pensar, dirigindo, na refeição, ou nos preparando para dormir, ou nos levantando, vamos nos lembrar disso, que a oração, especialmente no momento que vivemos, é o principal caminho para nós conseguirmos, quem sabe, botarmos o nosso mundo no eixo, mesmo que seja com um novo normal. A principal chave da nossa vida, no momento agora, no meu ponto de vista, se chama esperança.
nós vivemos esperançosos, nós vivemos cheios de amarguras, cheios de ansiedades, mas estamos vivendo. E recentemente, conversando em casa com a esposa, que é um outro novo normal, ela sempre me acompanhou em todos os lugares que a gente vai fazer palestra, vai tentar expor a doutrina, expor os pensamentos da doutrina. Ela sempre esteve comigo. Agora a gente evita, porque é um a menos para se contaminar. Então, não conversa com ela já há algum tempo, dentro dessa situação que vivemos, nós nos perguntamos como que os nossos pais, que já desencarnaram, como é que eles agiriam numa situação dessa? Meu pai e minha mãe já desencarnaram, a mãe da minha esposa já desencarnou, meu sogro, às luzes dos seus 96 anos, minha cunhada, irmã da minha esposa, foi afetada pelo vírus, e meu sogro foi um dos que cuidou dela espiritualmente, com orações, de mão dada com ela, e está lá firme, não foi contaminada. A oração tem valor ou não tem? Não precisamos nem nos interrogar, que nós sabemos que sim. Ele, podemos dizer, dentro do nosso íntimo, é um exemplo vivo disso. Ajudou a cuidar, de mãos dadas, e não foi contaminado. É um dedo do alto. E dentro dessa ideia de que os nossos pais fariam, interrogação, provavelmente enfrentariam como nós estamos enfrentando. Mas vamos um pouco além. Vamos pensar de uma forma um pouco diferente. O que faria Jesus se estivesse encarnado no nosso tempo, na situação que nós vivemos? O que será que ele faria? Com certeza, ele agiria de uma forma bem mais madura, bem mais evoluída do que nós. Porque nós damos margem a que dificuldades ocorram, a que problemas, entre aspas, ocorram. Com certeza ele não faria isso. Ele conduziria de uma forma inimaginável, mas bem melhor do que nós fazemos. Mas se ele não está conosco no momento como agora, se ele não está conosco nesses instantes, ele nos deixou uma série de coisas, também entre aspas, que nos trazem caminhos, nos dão indicativos. E é o que eu mencionei de início. Cabe a cada um de nós refletirmos e seguirmos as parábolas. As parábolas de Jesus, todas, indistintamente, nos levam a interpretações. O que é uma parábola? Nada mais do que uma alegoria. São ideias que são lançadas para que cada um, no seu grau de entendimento, ou podemos dizer até no seu grau de evolução, no caso de Jesus, espiritual, dê um caminho à interpretação. E esse foi um dos objetivos de Jesus. Ele lançou como ideias, como conceitos, e alguns de seus apóstolos, inclusive alguns de seus apóstolos, não tiveram a condição de interpretar o que ele realmente quis dizer. E hoje ainda nós estamos nessa labuta. Graças à doutrina espírita, graças a essa gama de conceitos e de direcionamentos e de realidades que nos foram trazidas por Allan Kardec, nós temos uma interpretação que o mundo nos mostra real. São interpretações que nós podemos colocar em nossas vidas
e aplicá-las com resultados. Não vamos pensar só que resultados no futuro espiritual nosso, e no futuro nosso no dia a dia. Convivência melhora, relacionamento nem se diga, nós em nossos lares, nos nossos trabalhos, nos relacionamentos com amigos, relacionamento com, não inimizade, mas com diferenças de pensamentos. A gente tem uma série de formas de contatos e duas coisas nos auxiliam muito: interpretarmos o Evangelho de Jesus segundo os conceitos de Allan Kardec, que especialmente estão dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e o nosso bom senso. Interpretarmos com bom senso. Cada um de nós, evidentemente, tem a sua forma de pensar, tem a sua verdade. Minha verdade, com certeza, não pode não fechar com a dela, não fechar com a dele, quando deixa. Cada um de nós tem a sua verdade, às vezes, mas são os meios. O fim, a finalidade precisa ser uma só: estarmos bem. Quando Jesus reencarnou, ele não alterou basicamente, estruturalmente, nada do que Moisés tinha trazido. Ele mudou, sim, mudou muito. No quê? Ele colocou aquela palavrinha mágica que nós tanto falamos, tentamos utilizá-la nas nossas vidas, mas às vezes não o fazemos. Amor. Se nós pegarmos o que Jesus nos deixou como palavras, exemplos e como devemos agir, não muda de Moisés, mas ele incluiu o procedimento. Dentro dos conceitos maiores que Jesus nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas, Moisés, primeiro dos 10 mandamentos, e ao próximo como a si mesmo. Está em Levítico 19:18. Jesus mudou algo? Não. Ele simplesmente implementou, ele incrementou o que nós precisamos professar realmente no nosso dia a dia, na nossa vida. A união, a paz, e quem sabe nós vamos poder dar passos adiante no caminho da evolução. Se nós conseguirmos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós vamos ter algo que precisamos. Eu creio que quando nós reencarnamos, nós nos propusemos a isso: corrigir percursos, ajustar situações que vivemos em encarnações anteriores. E dentro do Evangelho de Jesus, nós sabemos que Jesus não deixou nada escrito. Tudo foi escrito e depois transcrito através de um sem número de interpretações, um sem número de traduções, mas tudo foi escrito em princípio por Paulo e na sequência pelos evangelistas, os 4 evangelistas. Existem outros evangelhos? Existem, mas o que se baseia na verdade são os 4 evangelistas. Dentro desses conceitos todos que Jesus nos deixou, é lógico que cada um de nós tem uma forma de ver, uma forma de interpretar cada parábola. Eu, pessoalmente, uma das que mais entendo que afeta, que pode direcionar, se nós assim procedermos de acordo com a parábola, é a parábola do semeador. Se pararmos para pensar nos dias que vivemos, na forma que
as coisas estão acontecendo. A parábola do semeador se encaixa perfeitamente nos nossos dias. E podemos ir um pouco além. Creio que, se não todos, a maior parte já leu as obras de André Luiz. E André Luiz, ele faz um trabalho que a gente pensa, se autoanalisa e começa a fazer uma projeção do futuro. André Luiz traz para a gente 100 números, não é um 100 com C não, um 100 com S mesmo, 100 número de situações vividas por seres encarnados pós-desencarne. Posso citar muito rapidamente o livro Obreiros da Vida Eterna. Num dos seus capítulos, que eu não me lembro bem, ele narra uma série de desencarnes assistidos pela espiritualidade. E ele faz menção, quando o seu orientador faz menção a ele, quando ele pensa e o seu orientador lê o que ele pensa e responde para André Luiz, todos têm a mesma acolhida quando desencarnam, quando estão sendo preparados para o desencarne. Evidentemente que a diferença vem no nosso procedimento encarnado, enquanto encarnado. Nós temos a colheita iniciada nesses instantes pré-desencarne. Se nós pararmos e pensarmos dentro desses, que eu repito, não me lembro o capítulo que é do Obreiros da Vida Eterna, ele faz menção a alguns atendimentos que o grupo da espiritualidade, evidentemente bem mais evoluída do que nós, do que eu especialmente encarnado aqui neste mundo, que eles, nessa assistência que eles dão a irmãozinhos com conceitos doutrinários, com o conceito da doutrina espírita, com o conceito de outras religiões, com aquela ideia de Deus não existe, eu vivo a minha vida. Ele pontua situações e cada um tem sua assistência pré-desencarne de acordo com os caminhos que trilhou na sua encarnação. Vejam o valor que tem a parábola do semeador. Vejam, a gente vai mencionar muito rapidamente algo sobre essa parábola. Com certeza todos vocês têm esses conceitos e a conhecem. Mas eu acho que não custa nós repetirmos, porque a fixação vem da repetição. Diz a parábola mais ou menos o seguinte, com palavras minhas: alguém saiu a semear, foi pelo caminho vamos imaginar, com as sementes em uma vasilha, em suas mãos ali. Ele pegava essa semente e ia jogando a semente a bel prazer, jogando sem uma regra. Muitas sementes caíam no caminho que ele estava jogando, outras caíam nas pedras, outras no meio dos espinheiros e outras no solo limpo, solo fértil. Vai um adendo a tudo isso. A época de Cristo, a época que foi dita a parábola do semeador, não se preparava o solo como se prepara hoje. O preparo do solo era mais ou menos da seguinte forma: foi feito um plantio,
Na hora da colheita, era feita a colheita e a terra era mexida. Evidentemente que não tinha os sistemas que nós temos hoje. A terra era mexida. E depois, a época certa, era feita a semeadura no solo dessa forma. E depois revolvido. Então era bem diferente. Evidentemente, com bem menos produtividade. Então, dessa forma, o semeador saiu a semear, nesses 4 pontos mencionados. O que caiu, as pedras, os espinheiros e o solo fértil. O que caiu no solo, no caminho? Os pássaros vieram e comeram, sem produção. Os que caíram nas pedras, brotaram, germinaram, só que pouquitinho só de terra, não prosperaram, logo morreram. Dos espinheiros, cresceram junto com os espinheiros, e nesse crescimento junto com os espinheiros cresceram mais e abafaram aquela semente plantada, aquilo que se buscou a produzir. Também não houve produção. E o que caiu no solo fértil, evidentemente, produziram, deram resultados. O que é que nós podemos concluir para os dias de hoje? Nós temos uma série de regras que nos são indicadas. Às vezes dizem determinadas, mas nem toda determinação é seguida. Nós temos exemplos 1000 de que nós somos desobedientes a regras. Regras são criadas, mas se não seguidas, podem trazer consequências. As regras, vamos supor que elas são os plantios. Plantios que precisam germinar. Existem perdas? Sim. Não são acidente de percurso, são programações. Programações de vida, até mesmo para desencarnes. Normal. Agora, os abusos que existem saem muito provavelmente da normalidade. Em saindo da normalidade, entra uma das coisas que Jesus nos passou nas suas parábolas, que o peso maior em tudo que fazemos, em tudo que vamos colher, está aqui na nossa consciência. Nós levamos espiritualmente na nossa mente tudo que semeamos, tudo que fazemos, e a colheita vem. Se existem conceitos a respeito do sonho, por exemplo, eu sonho, o que é que eu sonho? Eu sonho uma realidade ou eu sonho ficções, eu sonho coisas absurdas? Tudo pode ser. Dentro das ideias, dos conceitos que existem sobre sonho, o que nós sonhamos tem muito a ver com o nosso subconsciente. É aquele subconsciente que nós vamos levar na nossa consciência quando desencarnamos. Tem muito a ver com o subconsciente. Nós nos lembramos no sonho, buscado dentro do nosso subconsciente, coisas às vezes antigas, coisas que aconteceram há tempo, e coisas que aconteceram naqueles dias. São sonhos ligados à nossa matéria. Mas tem os sonhos espirituais, os sonhos da espiritualidade. Diz no Divaldo Franco, num dos seus livros, que quando, acho que se eu não me engano, Divaldo Responde, se eu não me engano é esse livro, que os sonhos que a gente se lembra, normalmente são os sonhos do subconsciente, da matéria.
os sonhos do nosso espírito, aquilo que nós em casa, eu com a esposa particularmente, nas nossas orações antes de dormir, nós pedimos que, se permitido for, nós possamos trabalhar, se tivermos condições, evidentemente, em benefício de alguém encarnado ou desencarnado na espiritualidade. Esses sonhos da espiritualidade, segundo esse livro de Edivaldo, que está escrito nesse livro de Edivaldo, nós raramente nos lembramos, mas nós levamos para o nosso amanhã, está na nossa consciência. Então, onde nós estamos semeando o que fazemos, e sempre lembrando, o que fazemos vem do pensamento nosso, tudo germina no pensamento. Quando nós temos impulsos, nós não pensamos, nós agimos com o que nós chamamos de instinto, e muitas vezes erramos. Agora, pergunta 459 do Livro dos Espíritos: se nós pararmos para refletir fração de segundo, nós poderemos já ter influências espirituais em tudo que vamos fazer. Então, se nós estamos bem preparados no nosso pensamento, no nosso íntimo, nós vamos ter que tipo de influência na forma que vamos proceder? Influências boas ou menos boas. E assim é no caminhar nosso para o nosso amanhã espiritual. É a semeadura. Aquele chavão que, com certeza, muitos que aqui já vieram disseram, e a gente sempre está dizendo em determinadas situações: o plantio é livre, a colheita é obrigatória. E o que é que nós colhemos? Eliseu Rigonati, ele tem no livro, deixa eu ler o nome que eu sempre esqueço, o Evangelho dos Humildes, que é eu sugiro, não só pelo autor, mas pelo conteúdo que traz. É um livro que aborda de uma forma muito positiva as passagens do Novo Testamento. Ele menciona parábola por parábola no conteúdo do livro, até meio esparso. Ele menciona parábola, ele explica parábola por parábola segundo os conceitos da doutrina espírita. E afora o respeito que a gente tem por ele. O conteúdo é realmente de grande importância para o que devemos pensar na vida. Porque não é só lermos as parábolas. É que eu mencionei, parábola é uma alegoria, é uma forma de se expressar para se levar, no caso das parábolas de Jesus, a boas conclusões, a bons procedimentos. E ele põe item por item das palavras, das parábolas, e depois ele explica aquele texto todo. E ele faz uma menção, se vocês me permitam, que eu até deixei anotado aqui para não esquecer. O que ele menciona? A semente que cai na estrada é a nossa indiferença. Nós chegamos ao Evangelho e retiramos-nos, sem aplicá-lo. O terreno não está preparado. A semente nas pedras. O cristão da primeira hora. É aquele que chega com aquela vontade, vou fazer, vou acontecer. E como diria minha mãe, eu ouvi muitas vezes essa expressão dela: fogo de palha. Começa, vai até um pedacinho e tchau. Entre os espinhos, ouvem, aceitam, conduzem as suas vidas perante o Evangelho, mas na hora de optar entre o material e o espiritual, decidem pelo material. O terreno começou a ser preparado para encarnações futuras.
É o que a gente vê muito hoje dentro dos conceitos da doutrina espírita. Se nós perguntarmos para muitos, eu não sei exatamente o percentual atual, mas não é um percentual tão grande, segundo as estatísticas de IBGE e tudo mais, de espíritas. Mas de quem respeita a doutrina espírita, de quem vê a doutrina espírita e principalmente a reencarnação como uma realidade, o percentual sobe muito. Se fizessem uma estatística dessa, seria bem diferente. Então, eu diria que no conceito doutrinário, nós podemos entender: o terreno começou a ser preparado para encarnações futuras. Vai até um ponto mais distante, mas a hora que tem que fazer a opção entre o espiritual e o material, vai para o material. Esquece muitas das coisas que deveriam ser feitas. Esquece que a doutrina espírita se baseia unicamente dentro do Evangelho de Jesus. Esquece do Evangelho de Jesus. E quem planta na boa terra, ouve, entende e colhe ótimos frutos. Não se precisa acrescentar nada. Plantou, colheu. Colheu o quê? Coisa boa. Se plantar coisas ruins, evidentemente que vai correr os espinhos, os carrapichos da vida. E aí vem a pergunta que nos cabe a fazer, ou a mim mesmo: e como é que eu estou? Como é que nós estamos nos preparando? Como é que nós estamos semeando para a nossa vida futura espiritualmente? Voltando a André Luiz, nos livros que ele escreveu via Francisco Cândido Xavier, eu acho que é no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, sim, ele, escrito ao tempo da Segunda Guerra Mundial, ele faz menção em determinado trecho ao trabalho que a espiritualidade estava desenvolvendo para dar assistência a os que estavam desencarnando. E o trabalho era grande, era um trabalho, digamos, monstruoso, no sentido de volume, porque muitos eram os desencarnes. E como é que está sendo hoje? Como é que está o trabalho da espiritualidade hoje? E para nós, encarnados, seres errantes no sentido de errarmos bastante, como é que nós estamos preparados para isso? Como é que estão aqueles que desencarnaram dessa forma, podemos dizer até abrupta, uma forma impensável para nós, devido a essa pandemia? Como é que eles estão sendo acolhidos na espiritualidade? Com certeza, eles estão sendo bem acolhidos, estão sob o manto sagrado do nosso Pai. Só que a colheita é obrigatória. O que é que foi semeado? Nós sabemos que deitamos ontem, acordamos hoje. Ao nos deitarmos hoje, será que acordamos materialmente amanhã? Como é que nós estamos preparados? Que terreno estamos semeando? Vejam a profundidade que tem a parábola do semeador. Se nós pararmos e pensarmos, e vamos ver que esse amanhã pode ser melhor ou pior, segundo o que fazemos, as nossas ações. Outra parábola que nós podemos adicionar à do semeador, a parábola do mau rico. Aquele que tinha em Lázaro um pedinte à sua porta e menosprezava Lázaro, não assistia a Lázaro nas suas necessidades. E os dois desencarnaram. Lázaro, vamos usar a imaginação, no alto, e esse rico numa situação muito difícil. E ele pede a Abraão e a Lázaro que o assistam, que deem a ele a assistência.
Só que era a colheita dele. Ele plantou, ele semeou em que terreno? Nos espinheiros, ou apenas deixou cair pelos caminhos as sementes? Então ele pede que, se não dá para assisti-lo, que assistam seus irmãos, assistam aqueles que lhes são afins, para que eles não cometam os mesmos erros que ele cometeu. Aí entra a palavrinha, uma das palavrinhas mágicas da doutrina espírita, e que, se vocês pararem para pensar, está sendo muito utilizada normalmente por todos os cristãos: livre-arbítrio. Não está mencionada essa palavra no Evangelho, mas uma interpretação que se faz é que deixem que seus irmãos usem o livre-arbítrio deles. Eles plantem no terreno que eles quiserem plantar. Que terreno que nós estamos plantando? Nós estamos como o mal rico, ou estamos querendo acordar na espiritualidade amanhã de uma forma bem mais, vamos dizer, tranquila, né? Todo desencarne traz uma adaptação na espiritualidade, que seja a semeadura nossa para uma adaptação mais rápida possível. Outra parábola que nós podemos associar à parábola do semeador, a parábola dos talentos. O que é que nós recebemos na nossa vida para empregar no nosso dia a dia, no nosso amanhã, material e espiritual? Eu, enquanto funcionário de um banco, me propus, eu com a esposa e os filhos, nós nos propusemos a fazer uma carreira para semear para o futuro dos filhos, que se ficasse marcando o passo, eu seria sempre marcando o passo. Minha família estaria sempre com, provavelmente, na época dos estudos, vocês sabem como funciona isso, sabem as dificuldades que traz, nós estaríamos com dificuldades realmente de que eles caminhassem numa escola, em cursos que pretenderiam. Então nós saímos por aí, saímos atrás de algo. Colheita é obrigatória. Colheita boa? Na nossa opinião, ótima. Mas lá na frente vai ser julgado isso. Erros, bastante. Acerto, tomara que alguns. E assim é a nossa vida. Nós caminhamos plantando sempre. E que talento que nós recebemos nas nossas vidas? Temos uma família? Temos uma família. Fomos gerados por uma família? Fomos gerados. Temos a família? Temos a família. Como nós conduzimos nossa família? Que caminho nós damos às nossas ideias, aos nossos conceitos todos, para a semeadura dos que nós geramos e dos que nos estão afetos mais próximos? Então vejam, 3 parábolas que podem se unir e trazer no contexto de vida nossa atual, algo que nós podemos dizer, se conseguirmos fazer, nós vamos às vezes errar menos e conseguir um lugarzinho ao sol, como se diz no nosso ditado, quando estivermos do lado espiritual. É o que pedimos nas nossas orações, que, repito, a oração é a base. A oração é o que nós podemos dizer de caminhos para o futuro, de caminhos para curas, sim. Nós falamos com Deus, nós falamos com Jesus, nós falamos com os mensageiros de Jesus. E nesse ponto, às vezes eu faço menção a uma comparação do que seria essa escala espiritual. Uma pirâmide, imaginando um triângulo. Na ponta desse triângulo, no pico desse triângulo, está Deus. Bem próximo de Deus, lá no alto,
no nosso planeta, está o nosso governador, Jesus. Aí vem a escala para baixo. Vêm os espíritos bem mais evoluídos que nós. Eles vêm, de acordo com o seu grau de evolução, eles estão num degrau dessa pirâmide. Nós estamos provavelmente bem perto da base. Não estaríamos na base porque nós temos ciência de que já fomos piores. E nós estamos lá, não sei que altura da base. Então, nessa visão dessa pirâmide, como é que funcionaria nossas orações? Elas chegam até Deus, elas chegam até Jesus, com certeza. Por isso os atendimentos. E como é que chega até eles? Através dos seus mensageiros. E quem são os mensageiros? São aqueles que estão na espiritualidade e são bem mais evoluídos espiritualmente do que nós, certamente. Não menosprezando o crescimento de cada um. Mas nós estamos no mundo de provas e expiações. Bezerra de Menezes, segundo consta, em 1950 já estaria sendo, entre aspas, levado ao mundo maior, mundo superior. E ele preferiu continuar trabalhando para nós aqui na Terra. A pleiade de companheiros de Bezerra de Menezes, no trabalho que ele exerce, é enorme. Então, ao instante que nós oramos por Deus, pedimos a Deus, pedimos a Jesus, aos mensageiros de Jesus, pedimos a Bezerra de Menezes, vamos imaginar a quantidade de entidades espirituais que nos assistem. Então semeemos bem, começando pelo nosso pensamento, passando para nossas palavras e as nossas atitudes. Eu iria dizer que tenho a impressão, mas nós podemos dizer, temos a certeza de que o amanhã espiritual será um passo adiante. Nós podemos imaginar que, semeando bem, a colheita é próspera, é real e produtiva. É essa mensagem. Se nós conseguirmos semear no quarto dos terrenos, no quarto dos solos, na terra fértil, ótimo. Vamos errar? Vamos errar. Alguma semente vai cair no lugar improdutivo? Com certeza. Mundo de provas e expiações. Só que temos que fazer a maior parte na terra fértil. Um bom dia, muito obrigado por me ouvirem e pela paciência.